Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês nessa reunião, né? Eu conto aqui hoje com a presença do Jair, que participou também dessas discussões aí até o final. Essa reunião aqui não é para ser um webinar, né? Não vou, de fato, só ficar apresentando aqui, é para a gente ter uma discussão. Como são muitas pessoas, a gente vai ter que coordenar um pouco aí a questão da ordem de falar. Então, peço para vocês um pouco de paciência. Tem uma apresentação aqui de poucos slides que eu fiz em conjunto com o Jair. Aqui a gente só separou alguns pontos da resposta da consulta pública, né, ou seja, do relatório da Anvisa, para a gente discutir. E a cada 2 slides eu coloquei um espaço aqui, um slide para a gente discutir algum ponto que fique em dúvida, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida também, pode mandar aqui no chat aqui que a gente vai conversando. Pessoal, recentemente, né, a gente está aguardando aí já há bastante tempo a questão da publicação da instrução normativa por parte da Anvisa, né, a gente sabe que está demorando um pouco, não demorando a nível de Brasil, né, porque a gente sabe que a rastreabilidade aqui no Brasil sempre demorou, né, e ninguém contava até que agora, no meio de tudo, a gente ia cair numa questão de que uma pandemia mundial ia atrapalhar a rastreabilidade, né? Eu acho que ninguém conseguia pensar nisso. Então, a gente fez aqui um compilado aqui dos principais pontos que a Anvisa colocou no relatório, e vou abrir aqui para a gente discutir, tá? Nessa reunião aqui, a gente tem gente da indústria, do atacado, do varejo, tem gente aqui fornecedor de equipamento, fornecedor de sistema, enfim, tem de tudo aqui, ou seja, uma reunião bem aberta, muito nos moldes das reuniões que o Jair conduzia lá no Sindusfarma, né? Então, ou seja, uma reunião para a gente ter aqui uma discussão. Em relação às contribuições que nós tivemos na consulta pública, o relatório diz que nós tivemos 42 contribuições. É claro que aqui as entidades elas responderam em conjunto, né? Ou seja, o Sindusfarma ele concentrou tudo que nós tínhamos aí de respostas, principalmente das entidades, né? Não só dos associados dos Sindusfarmas, mas das entidades em si, né? Inclusive as respostas que foram da Interfarma, né? e de outras associações aqui também foram pelo Sindusfarma. Tivemos 20 contribuições de pessoa física também, e 22 de pessoa jurídica, ou seja, tivemos 22 de empresas e associações, e também tivemos de pessoas físicas, ou seja, cidadãos mesmo. Aqui, do setor regulado, vocês podem ver aqui que nós tivemos 20 contribuições. Então, tivemos 20 contribuições. Isso aqui eu achei interessante do ponto de vista de que 12 eram entidades representativas, né? Eu não sei, o Serafim até está aqui, eu não sei se a Abrafarma respondeu separadamente, também eu respondi em conjunto, ele pode até contribuir na discussão, mas eu acho que devem ter tido muito mais respostas também da distribuição do varejo aí no meio. E 8 empresas responderam separadamente, a gente não tem informação de quais foram, tá? Mas 8 aí responderam separadamente. Em relação à percepção de impacto, o que a gente teve aqui no relatório da Anvisa com relação às respostas, dá para a gente ver aqui que a gente tem uma percepção de impacto muito mais... Deixa eu só ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, anotar, não. Uma percepção de impacto muito mais positiva do que negativa em relação ao total de respostas, né? Quando a gente vai avaliar isoladamente a questão das pessoas jurídicas, ou seja, das respostas que foram lá das pessoas jurídicas que fizeram a contribuição, eu achei estranho aqui que a gente notou que tem muito mais percepção negativa, né? Então, isso aqui pode ser em função até do impacto que a gente vai ter naturalmente em produtividade e também nas operações logísticas, né? Então, eu acho que a gente seja por isso. Com relação às respostas de pessoa física, a gente nota aqui também de que a gente tem
Então, a gente tem aqui de pessoa física aqui uma percepção muito mais positiva, né? Ou seja, a gente consegue ver aqui claramente que a percepção do consumidor em si, ou da pessoa física, que vai usar a rastreabilidade, ela tende a ser uma percepção muito mais boa do que ruim, né? Quando a gente está olhando já para o lado do mercado, o que a Anvisa recebeu nas respostas foi que a implementação da rastreabilidade ela tem um impacto muito mais negativo ali, olhando da perspectiva das respostas. E sempre da pessoa jurídica, então isso é importante. Então, por aqui a gente consegue entender, até porque durante esse tempo todo a gente teve muitas discussões, principalmente fundamentadas na indústria, na distribuição, em relação a essa questão da implementação, né? Eu destaquei aqui alguns trechos para a gente discutir, e a gente tem aqui, principalmente, os impactos, né, com relação à parte negativa, principalmente. Esse aqui, está bem no começo do relatório, está dizendo que o setor regulado entende que a proposta de iniciar com 25% da produção até 1º de outubro de 2020 é impraticável e inviável. É uma discussão exaustiva que a gente teve lá no Sindusfarma com o Jair. Segundo eles, não é factível realizar o projeto em curto espaço de tempo, pois isso envolve elaboração de cronograma, compra de equipamentos, instalação e realização de testes para implementação. Esse aqui foi um ponto que o Sindusfarma bateu muito, né? Até porque a gente sabe que a implementação é um pouco complicada. Jair, se você quiser colaborar, é só falar, tá? Tá, não, Rodrigo, beleza. Boa tarde a todos aí. Eu encontrei aqui, Rodrigo, o arquivo que nós enviamos para a Anvisa, né, com a nossa proposta, em relação a essa questão da divisão de percentuais. Então, a nossa proposta lá naquele momento foi que cada empresa deveria apresentar um relatório de atualização da implantação da rastreabilidade em suas instalações, né? E aí começaria com o prazo até junho de 2020, entregando o projeto e o cronograma, né, de implantação. Depois, em dezembro, atualização do projeto, e aí vai, né, até abril de 22, com a finalização do cronograma. E nossa finalização do cronograma seria já serializar e rastrear todos os produtos da empresa abrangidos pela norma, conforme o escopo do SNCM, né. Sobre a questão da dificuldade de utilizar percentuais de produção, eu acho que está todo mundo meio já sabedor das dificuldades, né? O próprio setor identifica e todo mundo aí já sabe as questões relacionadas à questão do portfólio das empresas, a questões dos tipos de embalagens, né, em relação a linhas de produção. Então, você fala em relação a produtos controlados, tem uma característica que nem todas as indústrias possuem produtos controlados. Se falar de antibióticos, a mesma coisa. E aí, quando você entra em cada uma dessas categorias, se você falar de antibiótico, abrange praticamente todas as linhas. Você tem linha de injetáveis, linha de sólidos, linha de suspensões, enfim. Aí você vai acabar tendo que fazer em todas as linhas. Então, não é isonômico, né? Você não consegue ter uma isonomia entre as empresas. É interessante que você começaria a fazer gradativamente essa implantação, mas em relação ao restante das empresas, não é uma implantação justa, né? E como a coisa é complexa, nós acabamos propondo isso aí, né? Bom, a ideia foi minha lá no Sindusfarma, né? E como as empresas, as outras entidades sempre me respeitaram, né? As entidades da indústria, as demais, acabaram absorvendo isso e a gente aprimorou essa ideia, né? Foi uma ideia simples. A gente aprimorou essa ideia nas reuniões. Então, todo mundo contribuiu, todo mundo conseguiu colaborar para tornar essa proposta aí faseada em relação a relatórios, né? Então, foi isso. Mas, realmente, é bem complicado, né? Pensar em um faseamento. Aliás... Deixa eu te fazer uma pergunta. Até porque isso é uma dúvida que muita gente tem, a gente já conversou outras vezes. Do ponto de vista em relação a aceitar integralmente, do ponto de vista do prazo só, tá? Da questão de prazo só. O que o setor propôs de que a gente entregasse os relatórios a cada 6 meses, ou essa proposta da Anvisa de ter realmente uma métrica colocada, né, de implementação, o que você acha que vai ser o meio termo aí que ela vai aceitar? Mesmo em função das conversas que a gente teve lá com o Cristiano.
Não sei, Rodrigo. Foi proposto, numa das reuniões que a gente fez lá em Brasília, era para fazer com o Barra, e só que ele não foi, normalmente ele não comparece às reuniões, e mandou um assessor dele, o Paulo César. E foi o Cristiano e outras pessoas também do grupo de rastreabilidade que estiveram lá nessa reunião. E foi para a gente debater essa questão dos percentuais, para mostrar para ele, olha, isso aqui é inviável. E a gente sabia da rigidez da equipe lá, sabia que o Cristiano não estava estava determinado a implantar esse faseamento. Então fizemos a reunião e foi falado lá em relação a considerar como faseamento os percentuais já rastreados aí no mercado e das empresas que estão aptas a rastrear e estão conseguindo serializar. Eu acho que isso não é não consegue atender, seria uma proposta irreal. Até porque penaliza quem já fez, né? Penaliza quem já fez e não dá representatividade ao mercado. Essa que é a realidade. Então, eu não vejo como isso pode salvar essa questão. Eu acho que teria que deixar dessa forma, porque a Anvisa tem como fiscalizar isso, sabe? Ela não precisa fiscalizar 100%. Ela pode fazer por amostragem essa fiscalização. O camarada entregou o relatório lá e informou várias atividades que ele está fazendo. Ele pode ir lá na empresa e realmente checar, sabe? Ele pode fazer isso. Mas essa questão do faseamento através de relatórios, não é que a minha ideia é brilhante, hein? Não é brilhante, não. Eu utilizei uma ferramenta que a própria Anvisa já utiliza em algumas normas. Tem algumas normas do passado que ela fez um escalonamento aí para as empresas apresentarem relatórios e apresentar evolução. Isso é feito, é um cronograma. Na verdade, eles chamam de cronograma, né? Uhum. E já existe isso. É uma coisa perfeitamente até factível. Eu até, em outros momentos, eu tenho até orientei algumas empresas, em determinados momentos, em situações específicas e casos de implantação do laboratório de qualidade e tal. Eu estimulava, vai conversar com a Anvisa e leva um cronograma de implantação. Você mostra que realmente você está determinado. Então, não é uma coisa nova, hein? É algo que eles já aceitam. Por isso que achei que poderia ter ser perfeitamente aceitável lá por esse pessoal da rastreabilidade, viu, Rodrigo? Eu até queria fazer uma pergunta aqui. A gente tem a presença aqui também nessa reunião, né, para nossa surpresa, está o doutor Renato Porto aqui, que foi diretor da Anvisa e participou de toda essa discussão aí da rastreabilidade. Então, doutor Renato, se eu quiser contribuir, passar um pouco da visão que o órgão regulador tem em relação à questão da rastreabilidade, fica à vontade. Só precisa tirar do mundo. Bom, boa tarde a todos aí, desculpe um pouco o atraso, é que se estender. Obrigado, Rodrigo, aí, pelo debate, a gente nunca bateu tanto papo com tanta gente sem tantos movimentos físicos, né? Eu acho que essa é uma das respostas que esse momento está dando para todos nós. Assim, é impressionante a quantidade de webinars que nós estamos participando e como as pessoas estão discutindo o assunto. Bom, eu acho que a primeira grande contribuição que a gente tem que pensar, e eu preciso dar aqui, é que é preciso se movimentar, Rodrigo. Eu acho que a rastreabilidade ela é uma ferramenta que pode dar muito resultado, mas ela precisa começar a ser feita. Eu dou o exemplo do momento. A gente teve agora recentemente a informação do medicamento cloroquina, e do dia para a noite o medicamento some das prateleiras das farmácias. E a Anvisa tem que colocar rapidamente uma regulação em atividade, colocando limites de acesso a esse produto.
bom, será que se a gente tivesse uma rastreabilidade funcionando, será que a gente tivesse uma inteligência artificial rodando por trás do consumo do medicamento, a gente precisaria de tudo isso? Talvez não. Talvez a gente conseguisse achar as pessoas que precisam daquele medicamento e não ter, por exemplo, pessoas que precisam dele hoje e que não estão tendo acesso, e os laboratórios todos preocupados, eu conversei com alguns, preocupados como é que realmente acham os pacientes que precisam dessas drogas e usam ela há bastante tempo. Então, é preciso que a rastreabilidade comece a ser feita. Outro ponto que é sempre muito discutido, eu acabei pegando um pouco da fala do Jair, a gente precisa modelar uma forma de startar esse processo. Eu acho que a Anvisa deu alguns passos, talvez passos que foram muito mais erro e tentativa do que passos com algum grau de acurácia. E hoje tenho total tranquilidade para dizer isso. Por que a gente não começou a rastreabilidade por uma cadeia que nós já tínhamos bastante controle, que eram os produtos de uso controlado, que estavam no SNGPC, para mostrar isso? Poderia ter sido um teste piloto, ou seja, a gente conseguiria ampliar isso. Então, são questionamentos que eu acho que o que resta para nós é preciso, nessa minha fala inicial, é preciso começar. Como começar? Como plotar um processo desse para que a gente consiga dizer como que a cadeia está funcionando. Eu lembro nesse processo, inicialmente, isso foi pelos idos de 2014. O Marcel está nos acompanhando aqui e vai lembrar disso. Quando a gente fez a pergunta de quantas linhas de produção nós tínhamos no Brasil, e o processo tinha sido constituído e a gente não sabia, ou seja, eu preciso ter a linha de produção para entrar na rede laboratorial. Bom, mas eu posso fazer isso sem precisar entrar nas farmas? Posso também. Então, assim, tentar modelar um processo por fase é importantíssimo. Também acho que, e aí eu vou terminar por aqui, não dá para a gente esquecer o último elo dessa cadeia. Isso tudo é feito não para a cadeia farmacêutica ou para a cadeia de distribuição. Isso é feito para o consumidor, ou seja, para o elo regulador ter acesso a dados, usar tecnologia, e aí eu estou falando de TI mesmo, para gerar melhores decisões em outros processos, em outros RDCs, e, por outro lado, o consumidor que vai ter a garantia de toda uma cadeia muito bem controlada. Prazo de validade, você vai ter mais liberdade de deixar medicamentos, é uma das hipóteses de benefício, você vai poder deixar medicamentos com menos prazo de validade nas farmácias, seguros de transporte vão ser muito mais baratos, todos nós sabemos que carros segurados têm outro nível de preço a categoria, né, o tipo de carro que é muito segurado tem outro nível de preço. Então, são muitos benefícios, mas a gente precisa começar. Eu acho que só a plotagem não dá. A gente precisa rodar na vida real, chegar na farmácia, chegar nos hospitais públicos, que grande parte desse consumo é feito na rede pública, então a rede pública também precisa entrar nisso. Nós estamos vendo que quando a gente realmente faz o SUS funcionar, o SUS está aí mostrando que a gente está acompanhando uma epidemia e está fazendo o SUS um excelente trabalho. Então, a gente consegue fazer o SUS funcionar. Preciso que isso tenha objetivo, tenha times. Isso que eu acho que se perdeu um pouco nesse processo ao longo de todos esses anos. Obrigado, doutor Renato. Obrigado. Obrigado, Jair. Obrigado, doutor Renato, pela contribuição. Uma pergunta, doutor Renato, até em função até da sua experiência com relação ao setor público. O setor público, será que ele consegue andar com a mesma celeridade que o setor privado vai tentar fazer essa implementação? A gente sabe que no setor público tem outros desafios, né, principalmente lá na dispensação. Como é que você vê essa situação aí, lá na dispensação, realmente, onde a gente precisa que o medicamento ele seja usado? Esse sim é um fator que é contra o andamento desse processo. Sem dúvida nenhuma, a velocidade pública ela é menor, ou talvez nem seja menor, mas talvez o setor privado já esteja muito à frente do setor público. Eu dou um exemplo. As farmácias no Brasil, se quiserem, elas se conectam rapidamente e sabem todos os medicamentos que estão lá. Todo mundo compra com CPF, todo mundo está cadastrado em vários dos varejos farmacêuticos. Então, o setor público não faz isso. Então, isso, com certeza, era um trabalho que, digamos, se a gente fosse transformar isso num business plan, isso é um trabalho que o setor público deveria estar nas etapas iniciais. Ou
seja, nós já automatizamos a rede de dispensação, nós temos condição de ler um código de barra de um produto e realmente buscar o dado num sistema, ou levar o dado para esse sistema. Se não tiver isso, não adianta falar em rastreabilidade do setor público. Tanto é que em muitos momentos a discussão que se teve é se deixava-se ou se tirava-se o setor público. Não tem como tirar, porque o setor público é o setor que mais consome medicamentos. E é lá que também se tem que chegar. Vamos falar outro assunto bastante tangencial, mas que é muito importante. Nós estamos falando de desvio de carga, de compras exageradas por setores públicos, que depois a gente vê aí em reportagens que vão para o lixo. Isso é custo para a cadeia inteira. Uma rastreabilidade faria isso acontecer, ou deixaria de acontecer isso de uma maneira muito mais precisa, porque o controle está feito. Como que se pode em um ano comprar tanto e no outro comprar 20 vezes mais? Bom, a população do município não subiu tanto assim. O que está acontecendo? Talvez seja, inclusive, um dado epidemiológico. Estou consumindo muito esse tipo de medicamento lá. Por quê? O que está acontecendo? Então, sim, a sua pergunta é, o setor público anda mais devagar, mas ele poderia ter começado antes, para não atrapalhar o projeto. É como se você tivesse um business plan e tivesse que casar etapas do desenvolvimento de um processo. Tem etapas que podem ser casadas e outras que não podem ser casadas. A automatização do setor final, farma, privado, ela é muito maior. E como o setor inicial, que são os fabricantes, os laboratórios, eles são quase todos privados, a sua grande maioria, isso também já estaria quase pronto. Então, o que falta é a parte pública e a interconexão desse sistema inteiro, que é a história de a gente fazer um piloto para plotar quantidade de dados sendo movimentadas, se as falhas estão sendo pegas. Então, é isso que tem que ser feito. Então, sua pergunta está muito clara e está correta. O setor público ficou para trás um pouco, mas eu não estou dizendo que isso é impossível, porque quando o setor público se movimenta também, Rodrigo, ele se movimenta com muito peso. Vamos dar um exemplo. Se tiver que se automatizar todas as farmácias públicas do Brasil, vai se fazer isso tudo ao mesmo tempo, se for feito pelo Ministério da Saúde. Então, o que precisa saber é, isso é uma prioridade, isso é um projeto, e em quanto tempo nós vamos fazer isso, porque tem outras etapas que vão vir na sequência. Obrigado, doutor Renato. Obrigado. Pessoal, passando aqui agora a apresentação, a gente tem uma etapa aqui de... Peraí. Nós tivemos, então, a questão de que a implementação, realmente, do jeito que está faseada, a gente não tem visibilidade de qual vai ser a resposta da Anvisa, né? Isso ainda é uma incógnita. Até no evento do Sindifarma, né, como já ele falou, a gente questionou o Cristiano, mas ele falou que talvez alguma coisa no meio termo entre o que o setor pediu e o que a Anvisa colocou no draft da consulta pública, ou seja, no draft da instrução normativa. E eu acho que vai ser uma grande surpresa quando a gente vê, de fato, essa instrução normativa, né? Uma coisa muito importante que foi colocada na resposta do setor privado, e isso a gente vem vivendo essa situação já desde o começo, né? É que realmente a gente tem uma situação de insegurança jurídica em relação à rastreabilidade. Muitas empresas fizeram investimento lá no começo, né? Ou seja, ainda estão fazendo, e outras estão aguardando. Na verdade, existem até algumas que estão aguardando para ver se vai dar certo ainda, né? E isso, na verdade, vem de uma questão de que a gente teve aí um vai e vem da legislação nesse tempo todo e traz uma insegurança jurídica em relação ao investimento. Uma coisa muito importante que a gente até discute muito com o pessoal da indústria é que a gente, às vezes, que trabalha só com rastreabilidade, acha que é só essa regulamentação que é para cumprir, né? Não, mas a indústria tem várias que a Anvisa vem colocando ano a ano, né, em função de melhorar a qualidade do produto, e só que o bolso é um só. Então, realmente, às vezes, a questão da insegurança jurídica é isso, ou seja, o empresário ele tem que escolher onde é que ele vai colocar o dinheiro primeiro, né? E, às vezes, ele tem ali regulamentações que têm uma visão de implementação muito mais clara, que é a questão da rastreabilidade, porque a gente teve revogação de instrução normativa, de regulamentação, e até a própria lei que mudou nesse tempo todo. Mas eles pontuaram aqui na resposta. Aqui a gente também está falando dos percentuais apresentados, né, que não é funcional, ou seja, a Anvisa respondeu que, de novo, o setor respondeu que não é funcional, e principalmente em função de desconsiderar o portfólio, né, ou seja, 25% da produção para uns é muito, né, para outros
o esforço, né, é muito grande, para outros é um esforço pequeno. Existem empresas, por exemplo, que se tiver que colocar 25% da produção, ele tem que fazer algumas linhas de embalagem, né? Existem outras empresas que são menores, que ela tem uma linha de embalagem que passa muito mais do que 25% da produção. Então, fica muito discrepante essa questão aí. Até existiu uma discussão que nós tivemos muito lá no Sindusfarma ainda, quando o Fer estava lá, que era a questão justamente de ter 3 KPIs diferentes para escolher durante a implementação, ou seja, que seja em função de número de SKUs, né? Essa foi uma sugestão que nós demos. Em função de linhas de embalagem, ou seja, quantidade de linhas de embalagem, ou em função de volume de produção, né? E cada empresa, né, agora na primeira etapa, apresentaria um relatório, apresentaria um cronograma, né, e escolheria esses KPIs e seguiria, né, em função da implementação do KPI escolhido. Dessa forma, a gente entende que era uma forma legal de ser implementado, ou seja, se eu tenho a possibilidade de fazer por linha de embalagem, eu pego e faço por linha de embalagem. Se eu tenho a possibilidade de fazer por SKU, ou seja, eu faço por SKU. E se, por outro lado, eu não consigo fazer nenhum dos dois, eu vou fazer por volume de produção, né? Então, só que isso a gente ainda não consegue ter visibilidade do que a gente vai ter como resposta na publicação da instrução normativa. Vou ver aqui. Espaço para comentários. Tem alguém que quer comentar alguma coisa aí? É só tirar o microfone do mudo. Organizadamente, porque nós temos quase 90 pessoas na reunião, tá? Oi, Rodrigo. Rodrigo. Oi, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa. Na prática, após tudo isso, a gente tem alguma coisa? Não ainda, né? Ainda. Isso está no final da apresentação. Acho que a gente não tem. Tá, desculpa. Nem ouvi também falar que saiu alguma especificação técnica. Saiu sim. No dia 1º, se eu não me engano, né, saiu uma nova versão do manual de conectividade. Né, não é a versão nova da especificação técnica, a especificação continua lá 099, mas saiu uma nova versão do manual de conectividade, né, com algumas mudanças pequenas lá, sobre como fazer conexão com a Anvisa. Né, mas só isso que saiu. Os 2 eventos que nós tivemos agora em relação à implantação da SNCM foi esse. A publicação do novo manual de conectividade, né, e a publicação desse material aqui, que é a consolidação da consulta pública. Tá bem. Oi, Amanda. Oi, Rodrigo. Ei, tudo bom? Rodrigo, tudo eu ótimo. não entendi a parte que você falou que isso traz uma insegurança jurídica. Porque, na realidade, toda... Foi da resposta da Anvisa. Foi da resposta que a Anvisa recebeu, né, na consulta pública. Ah, sim, porque eu não consigo identificar nenhuma insegurança jurídica, já que todos os documentos que foram feitos, né, released pela Anvisa, foi publicado pela Anvisa, estava no planejamento, e nenhum conflita com o outro, na realidade. Mas eu acho que, na verdade, nesse caso, é mais em relação ao processo todo, né, ou seja, aquela questão de uma hora vai e faz o piloto. Eu lembro que, da primeira vez, nós estávamos fazendo o piloto, muitas empresas, né, lutando para colocar os 3 lotes na rua. E aí, deixa eu complementar aí, Rodrigo. Aí a RDC foi revogada, depois mudou a legislação, acho que é mais por isso. Pode falar, gente. Deixa eu explicar aí o porquê disso aí. É o seguinte, nós temos essa consulta pública 747, e pelo entendimento nosso lá na época, e mesmo hoje eu continuo com essa visão, essa norma, essa resolução tinha que ser publicada em abril, antes de iniciar o prazo de implantação. Nós estamos já há 1 ano e ela não foi ainda, ela está sendo consolidada ainda, a 747. Essa é uma. Depois tem que publicar a norma relacionada a quais produtos vão fazer parte do SNCM. Essa norma não foi publicada. 2. 3. Publicou agora o novo guia lá. Está faltando publicar aquele guia, a versão 1, nós estamos na versão 0099, precisa publicar a versão 1 definitiva. Essa é a questão que foi relacionada lá, que causa insegurança para as empresas. O empresário não vai fazer investimento se não tiver as coisas claramente definidas, né?
Até para os técnicos, né? Imagina para as multinacionais também. Não tem, está faltando publicar documento, está faltando publicar norma, você não tem norma definida. Entendi seu ponto. É porque quando eu li insegurança jurídica, o termo insegurança jurídica na minha cabeça veio conflitos de normas e leis que geram uma insegurança jurídica. Mas eu entendi seu ponto em relação ao cronograma e o atraso da Anvisa. Não, em relação à publicação de normas mesmo. Sim, Estão faltando normas serem publicadas, por isso, né? E por essa razão é que, você imagina, já faz um ano que essa 747 deveria ter sido publicada, para permitir que as empresas, na implantação desse espaço de 3 anos, que elas deveriam estar implantando agora com base em todo um arcabouço jurídico, regulamentar adequado. E isso não está ocorrendo, por isso que aconteceu isso, né, dessa proposta. Esse comentário dentro da Consulta Pública 747, tá? Deixa eu fazer um comentário também, Rodrigo, se me permite. Acho que esse processo é um processo extremamente complexo, gente. É um processo que envolve toda uma cadeia, com vários atores com diferentes interesses nesse processo. Então, o que gera e está gerando todo não só essa insegurança jurídica, mas também esse atraso, é que a gente precisa ter uma modelagem. Então, quando eu vejo vocês falando em teste, piloto, a gente está testando o quê? A gente está testando o esforço de uma empresa, ou de uma empresa que tem uma linha de produção, ou uma empresa que tem 30 linhas de produções, de conseguir fazer e rodar, ou nós estamos testando o modelo, o caminho regulatório para se chegar a um controle ponta a ponta. Então, são coisas diferentes. Outro ponto é quais são os testes e quais são as plotagens que precisam ser feitas com a parte técnica, ou seja, qual é a forma de transmissão, como que é essa forma de comunicação, que dado vai ser lido por cada etapa da cadeia. Então, esse é um projeto que tem que ser feito faseado, e o faseado, muitas vezes, as pessoas entendem que é fase do esforço de setor conseguir implementar essa atividade. Não, pode ser faseado por etapas técnicas desse processo. E isso que dá um pouco de diferença. Então, quando vocês ficam fazendo uma diferença, e eu fico às vezes preocupado, que quando vocês ficam fazendo diferença, nós estamos falando de uma empresa que tem uma linha de produção, uma empresa que tem 30. Não, a primeira etapa foi testado tudo? Esse caminho está funcionando? Tá. Agora podemos ir para um outro piloto que vamos dar escala para esse negócio. Vamos fazer que uma empresa que tenha não seja a primeira a entrar, porque senão ela tem que fazer toda a alteração, mas talvez uma empresa que tenha 30 entre com 2, 3. Só que na hora que for entrar na escalabilidade, vai entrar que só tem uma e vai entrar que fez com 3 no piloto para entrar para 30, ou seja, para conseguir 100%. Então, são etapas intermediárias no processo que podem dar uma maior segurança na implementação de um projeto que é muito grande, muito grande. E talvez a nossa dificuldade também da gente não reconhecer, que isso também precisa ser feito, como é que foi feito em outros lugares do mundo. O Jair tocou num ponto aí muito rapidamente, como é que você explica, às vezes, para quem está lá fora, que as coisas precisam acontecer no Brasil de uma maneira diferente do que aconteceu numa filial dele em outro país do mundo. Isso tem que ser muito bem explicado, tem que ter muita técnica por trás, senão você traz muita insegurança mesmo, e aí o empresário realmente não aplica dinheiro e vai trabalhar para que essa norma, de fato, não entre em vigor. Correto, Renato, correto, perfeito. E por essa razão, numa das nossas discussões anteriores, a gente não chegou a levar muito à frente isso, porque envolvido com tantas coisas, com tantas situações, acabamos não estabelecendo uma forma adequada. Mas eu e o Rodrigo chegamos a conversar sobre isso, que era serializar primeiro e depois rastrear. Essa talvez seja uma inteligência melhor do que essa de determinar produtos. Você vai rastreando seus produtos, vai serializando seus produtos, porque é uma etapa bastante complexa, difícil, né, de você fazer agregação e tudo mais, e estabelece a rastreabilidade para um segundo momento. Então, isso era uma ideia que poderia ser levada à frente, mas infelizmente não foi, né? A gente espera que de alguma forma agora a gente tenha algo parecido com isso na implementação, né? Até porque quando a gente respondeu a consulta pública, um ponto muito importante que a gente falou é o seguinte, rastreamento só depois que acabar esse prazo de implementação, né? Ou seja, eu vou rastrear no dia 1
né, da vigência, enfim, do prazo. Né? Ou seja, se eu tenho 3 anos, eu vou rastrear, ou seja, fazer as movimentações de entrada e saída dos elos da cadeia no primeiro dia do 4º ano. Que esse prazo que nós vamos ter agora, de 2 ou 3 anos, né, ou seja, hipoteticamente de 3 anos, que ele seja de fato para serializar e ativar só, né, porque eu não consigo enxergar uma forma, não consigo ver uma forma de implementar a entrada e saída dos pontos da cadeia, né, nesse prazo curtíssimo, até porque o esforço que a gente tem que fazer para rastrear um SKU, do ponto de vista de implementação de sistemas de tecnologia, né, de operação logística, ele é tão grande quanto rastrear 100%. Né? Então, por isso que a gente acredita, até acho que foi na resposta do Sinusfarm lá, que durante esse período, né, o que a gente espera é que seja só de ativação, ou seja, as empresas vão serializar e ativar. Né? Depois só, né, que a gente fizer tudo isso, a gente vai ter entrada e saída nos elos da cadeia, até porque eu acho que é meio impossível fazer isso antes, a gente espera que de alguma forma a Anvisa seja sensível nesse ponto. Deixa eu passar aqui. Um ponto aqui que eu coloquei aqui para discussão, que na verdade, pelo menos da resposta que a gente mandou pelo Sinusfarm, não foi colocada lá, né? Alguém respondeu que o projeto piloto utilizou o sistema simulado entre os elos da cadeia e deveria ter sido testado na realidade da transição entre eles. Essa aqui tá uma coisa que eu estava discutindo com o Jair, né? Quando a gente tinha lá atrás uma regulamentação que mandou todo mundo rastrear todos os 3 lotes, reclamaram que era uma coisa que estava todo mundo fazendo, né? Nesse aqui, onde foi, de fato, alguma coisa muito mais ali monitorada, ou seja, com empresas que foram voluntárias, então, de alguma forma, reclamam também. Mas o sistema ele não foi simulado, né? Ou seja, o sistema foi real, realmente a Anvisa, o pessoal de TI da Anvisa, junto com o pessoal do GAES, até no começo lá o DataPrev, eles trabalharam duro, colocaram o sistema no ar e a gente testou no sistema real, né? Ele não foi simulado. Ô, Rodrigo, eu chequei lá no documento que nós enviamos e essa resposta não foi nossa, viu? Não foi, eu não manuseei essa resposta aqui, não. Não sei de quem foi, tá? Ainda bem. Então, assim, o sistema não foi simulado, né? O pessoal fala que porque foi pequeno foi simulado. Não foi. E realmente a gente teve até uma surpresa que ele funcionou bem durante todo o piloto, né? A gente não teve problema, a não ser problemas de cadastro, né? Ou seja, um produto não estava cadastrado adequadamente, uma empresa não estava cadastrada adequadamente, quando a gente mandava informação, recebia lá um erro, né? Mas o sistema, tecnicamente, não teve nenhum problema, não. Essa é uma coisa importante também, que o banco de dados da Anvisa ainda não está definido e precisa ser testado. Aqui eu vou dar a minha opinião como técnico, tá? Ou seja, trabalhando com TI durante muito tempo. A questão do sistema funcionar ou não é uma questão de escala que a gente vai ter agora à medida que os dados forem entrando nele, né? Mesmo que, hipoteticamente, houvesse a capacidade de testar tudo isso numa escala que o mercado colocar, que o mercado vai colocar lá no final, né, é muito difícil de se fazer. Então, da mesma forma que o setor tem 3 anos para fazer a implementação, a Anvisa tem 3 anos para ajustar os parafusos. Né? Saber se o sistema está funcionando bem ou não. Muita gente aqui que está nessa live, que trabalha com TI, sabe como é que é, né? Treino é treino, jogo é jogo. Às vezes você faz uma implementação, está tudo funcionando. Mas quando você coloca o usuário para dentro, ele começa a dar problema, e você vai achar onde está o problema e vai ajustar. Então, para a Anvisa também, esse é o mesmo caso. Né? Ela também tem 3 anos para ajustar esses parafusos, também vai aprender com alguns erros. Esse sistema ele não é simples. Por outro lado, também não é um sistema de outro mundo. Né? A gente que trabalha com tecnologia da informação sabe que existem sistemas e bases de dados muito maiores do que essa que a gente está falando do SNCM aí, ou seja, bancos, essas redes sociais, sistemas que a gente usa todo dia têm bases muito maiores. Então, do ponto de vista tecnológico, ou seja, da tecnologia ser utilizada, não existe desafio, existem diversas tecnologias para serem utilizadas. Né? A questão é que no design do sistema, fatalmente, né, à medida que você vai utilizando, vai colocando o usuário para dentro, você tem que ajustar um parafuso ou outro. E é normal, mas a Anvisa também tem um período para fazer esse ajuste. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. O pessoal acha que já vai nascer pronto. Não vai nascer pronto. Né? Na indústria mesmo, a gente coloca o sistema para funcionar lá, coloca a serialização, coloca a agregação, vai testando, né, e vai ajustando. A Anvisa também, né, o setor governamental não tem como sair fazendo pronto. Algum comentário aqui?
Espaço para comentário. Opa, tem gente entrando ainda. Mas ninguém vai comentar. Vamos continuar. Responderam também a questão que já existe rastreamento por lote, né? Ou seja, atualmente os medicamentos em geral já possuem sistema de rastreabilidade robusto, através de controle por lote. A implementação do SNCM, conforme definido, poderá trazer um custo muito maior para as empresas, sem gerar um retorno tão positivo para os pacientes finais. Acho que quem respondeu isso aqui não tem ciência de como funciona o setor farmacêutico. Rastreabilidade por lote existe, funciona de alguma forma, mas não é igual a rastreabilidade unitária. Né? Existem uma série de gaps hoje no setor que serão sim cobertos. Né? O doutor Renato até falou na questão muito da questão do seguro de carga, né? Se a gente ainda tem muito roubo de carga, a gente sabe que do ponto de vista de implementação da rastreabilidade em si, a gente tem um custo significativo na indústria, né? Principalmente o custo de operação para funcionar, mas a gente tem algumas vantagens, como o controle de estoque, né? na cadeia. Né? Hoje existe muita perda de produto na cadeia, principalmente distribuidores de grandes redes, por conta de validade, né? E essas perdas são altíssimas. Né? O Serafim até está com um problema no áudio aqui, mas se ele escutar e quiser falar alguma coisa sobre isso, ele pode falar. Ou seja, existe muita empresa, distribuição e varejo, que perde muito produto porque ele vence no estoque. Aí não tem jeito, vai para o lixo. Né? Então, com a rastreabilidade, você tem esse tipo de gerenciamento porque a validade está no código. A rastreabilidade por lote é diferente da rastreabilidade unitária por uma série de motivos. Né? Mas o principal deles é que a gente tem realmente a capacidade de identificar ele até o ponto de dispensação e saber, né, como a gente tem aqui uma rastreabilidade full, ou seja, completa no meio da cadeia, e saber até se ele foi desviado em algum momento. Né? Então, nesse sentido, não tem como comparar uma coisa com outra. E até porque eu acho que quem respondeu isso aqui também desconsiderou que a lei já estava publicada, né? Ou seja, a gente já está numa etapa de regulamentação. Então, não tem mais essa discussão. Coisa muito importante, né? O Jair lembrou isso quando a gente estava discutindo ainda, quando revogou a regulamentação, se não me engano, foi a RDC 157, né? A lista de medicamentos que estava excluída da rastreabilidade também foi revogada, né? Ou seja, então hoje, né, letra fria da lei ali, tudo deve ser rastreado. A gente não tem uma lista de exclusão que nem havia antes. Então, um dos pedidos da indústria foi para que voltasse aquela lista de exclusão, né, como era antes. Até tem uma pergunta para o doutor Renato. Doutor Renato, como o senhor participou muito da discussão lá em relação a esse processo todo, qual que é a visão da Anvisa com relação à rastreabilidade de amostra grátis? Ou pelo menos a serialização de amostra grátis? Porque a gente sabe que rastrear é difícil, né? Porque tem a questão ali, porque a cadeia é totalmente diferente. Mas a serialização de amostra grátis também não é um ponto importante a ser definido? Bom, Rodrigo, sim, eu vou ser pragmático, sempre defendi essa tese. Não existe categoria A ou B ou C de medicamento. Todos são medicamentos. Se a gente se dispôs a fazer realmente uma rastreabilidade do jeito que está planejada, do jeito que foi definido legalmente, a gente precisa não só colocar todos os medicamentos, como também colocar a cadeia inteira. Por isso é aquela discussão se coloca o público ou não coloca, se faz uma lista selecionando alguns medicamentos ou não, se deixa de fora a amostra grátis ou não. É a mesma coisa. Claro, tem dificuldades, naturalmente. Você poderia, por uma hipótese, colocar isso para o final da rastreabilidade. Você tem como você fazer, digamos assim, um arranjo de equilíbrio nos desafios que a indústria vai ter que ter, que o paciente vai ter que ter, que o médico vai ter que ter, nesse caso, por exemplo, na distribuição para os médicos, nessa cadeia. Não tem problema, só que isso tem que ficar lá para o final, porque as dificuldades são maiores. Como é que você coloca um elo nessa cadeia que é o médico que vai receber, passar direto para o paciente? Ou seja, você tem alguns pontos a mais. Eu queria voltar também um pouquinho, Rodrigo. Então, tem sim, colocar todo. Eu não fazia e nunca fiz nenhuma seleção. Se é para ter, vamos ter todos. Senão é uma rastreabilidade capenga, uma rastreabilidade pela metade. E aí não vai adiantar,
porque se o objetivo do sistema é ter uma visão completa da movimentação de um medicamento, não adianta eu ter uma parte e depois eu dizer em qualquer dado que eu for gerar com esse sistema, ou com esses dados, qualquer RDC que eu for gerar com esses dados, dizer, ó, eu tenho essa RDC, mas eu só levei em consideração 78%, porque tem outros 22% que estão fora da cadeia. Bom, como é que o setor do mundo externo, daqui a 1, 2, 3, 10 anos, vai ler isso? Então, em algum momento, eles vão ter que ser incluídos. Um pouquinho nessa história de esforço versus custo, benefício, que foi falado no slide anterior. Os benefícios são inúmeros. É impossível a gente prever os benefícios que uma cadeia dessa pode dar. Então, vou dar um exemplo que às vezes as pessoas não pegam. Eu litiguei muito na área de medicamentos, então as pessoas sabem que existem validades de medicamentos diferentes. Você falou uma. Mas existem muitas hipóteses no Brasil de medicamentos que não estão no Brasil, porque nós estamos numa zona super difícil, temos um país continental, uma zona muito quente, muito úmida, e se você der uma estabilidade, um registro de um produto com estabilidade acelerada com 12 meses, talvez a empresa não consiga colocar esse produto, porque quando ele for chegar na farmácia, falta 1 mês para ele vencer, dentro da toda a cadeia, importação, teste, distribuição. Então, uma cadeia mais controlada pode facilitar, inclusive, o acesso a medicamento para as pessoas, porque você consegue fazer isso mais rápido, de maneira mais precisa, e você pode correr até algum risco a mais. Qual que é o risco? Deixar o medicamento à disposição do paciente só com 1 mês de validade. Bom, se você faz isso muito bem feito, você sabe que medicamento que é, como é que ele está chegando, você consegue controlar. Então, as hipóteses são inúmeras. Então, eu acho que muito do que aconteceu nesse processo lá atrás sempre davam hipóteses que eram as hipóteses deletérias. A Anvisa vai ler o dado e vai controlar preço. Não, isso acho que nunca foi nem pensado. Então, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente ver a cadeia se movimentando. Eu imaginava, Rodrigo, aqui vou finalizar, eu imaginava meio que um dashboard, sabe? Um monitor na sala da Anvisa, assim, ó, vendo não o medicamento A ou o medicamento B, mas talvez dizendo, ó, peraí, nós precisamos ler, como se fosse um Google Trends, que você precisa ler o que está acontecendo naquele município, aquele município explodiu o consumo de alguma coisa. O que está acontecendo lá? Vamos olhar. Ou o Ministério da Saúde vai buscar dados epidemiológicos, porque alguma coisa está acontecendo lá. Isso é controle da saúde pública bem feito por uma agência reguladora que tem potência para fazer isso. Sim, com certeza. Na verdade, do ponto de vista de saúde pública, tem muito a ser feito com esses dados. A gente ainda vai descobrir o que vai ser feito. Pessoal, e a gente tem aqui também no final alguns pontos positivos, né? Ou seja, o que a gente colocou até agora, né? Esse relatório, depois eu posso mandar para vocês o link. Na verdade, eu mandei por e-mail já o link desse relatório, né? Tem uma parte ali que frisa os pontos negativos e depois tem uma parte que frisa os pontos positivos, né? E os pontos positivos estão indo muito em linha até com o que o Dr. Renato falou aqui, e é de fato, né, se a gente linkar com aquele gráfico do começo, a gente vê que esses pontos positivos aqui vieram mais de quem está do lado do consumo, né? Ou seja, não de quem está do lado do fabricante. Aumento da segurança dos usuários de medicamentos, né? Não sei se todo mundo sabe, mas existe a expectativa por parte da Anvisa, as discussões que nós tivemos lá, principalmente na questão técnica, de que tem um aplicativo oficial da Anvisa no celular, né? Ou seja, que ela vai soltar, que faça a leitura do medicamento, saiba se ele foi fabricado ou não, se de repente ele foi roubado, se ele tem algum tipo de recall, né? Ou seja, algum desvio ali. Então, isso aqui aumenta muito a segurança do consumidor. Confiabilidade dos usuários de medicamentos quanto à autenticidade do produto. Isso aqui vai muito com o que eu acabei de falar. Aumento da qualidade e segurança dos medicamentos. Acesso da população às melhores informações sobre medicamentos. Diminuição dos roubos de carga e coibição das falsificações. Falando de roubo de carga, não sei se tem alguém aqui de distribuição que poderia contribuir. Eu ouvi falar uma vez, estava num evento da Bradline, e o pessoal estava falando que os distribuidores hoje, em função do risco, né, eles não conseguem ter seguro dessas operações de entrega deles, né? Então, muito em função do risco. Então, provavelmente, com a diminuição do risco, além da indústria ter uma diminuição ali na questão do custo do seguro, né, que a gente sabe que é bastante sensível, provavelmente, talvez, o distribuidor se beneficie disso. Não que talvez ele consiga fazer seguro daqui para frente, né? Que a operação é totalmente diferente. Mas, por outro lado, o produto tende a se tornar menos atrativo porque ele passa a ser controlado, né, de uma forma muito mais assertiva do que antes. Estimula a inovação e a tecnologia no Brasil, né? A gente já vem trabalhando nisso há muito tempo, né? E tem desenvolvido aí soluções. Tem empresas nacionais, multinacionais que já trabalham nesse tipo de solução. Na verdade, é um mercado que se cria e que se mantém. Opa.
Ah, aqui, um dos pontos positivos, né, que foi pontuado lá na resposta, é que o estabelecimento de prazos e volumes gradativos para adaptação do setor regulado, não que aquela porcentagem, ou seja, que aquele volume seja de fato factível, né, mas a questão de ter prazos é muito bom, porque a percepção que eu tenho é que, sendo aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, alguém vai deixar para o último momento, né? Então, o fato da gente ter prazos ali que todo mundo tem que seguir faz com que todo mundo, pelo menos, né, consiga andar numa mesma velocidade. Até hoje mesmo, como a gente sabe, né, a gente trabalha no mercado, tem empresas que já começaram, né, que fizeram a implementação, que já tem até algumas que já terminaram, né, tem outras que estão bastante avançadas, mas tem algumas, até muito grandes, que nem começaram ainda, né, e que provavelmente, em função disso, vão ter algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque não tem, em muitas coisas, principalmente instalação de equipamento, integração desses sistemas todos, não tem mágica, né? Então, tem empresa pequena, média ou grande, tá? Não estou fazendo distinção do tamanho, que vão ter algumas dificuldades aí para fazer a implementação em função de não ter começado nada ainda, tá? Então, então a questão do prazo é bem importante. Maior segurança jurídica ao setor da população, trazendo clareza sobre o que é demandado das empresas. Facilita a rastreabilidade em tempos futuros e é uma ferramenta de ação rápida em caso de recall, né? Ou mesmo, né, como o Dr. Renato falou, de localizar um medicamento específico agora. Ninguém imaginava que a gente ia ter uma situação dessa de pandemia, né? Pode ser que aconteça alguma situação no futuro e você tem que localizar medicamentos que estão na cadeia para, de fato, salvar a vida de alguém. Harmonização com o padrão de rastreabilidade mundial, né? Esse foi um esforço muito grande feito até pelas entidades e pela GS1 para que houvesse uma harmonização. E permite que a Anvisa aumente seu conhecimento quanto às movimentações de medicamentos no território nacional. Ou seja, realmente ter dado ali para extrair informação, né? Um exemplo que o Dr. Renato falou foi em relação a ter uma informação muito mais assertiva sobre o consumo de uma determinada droga num determinado ponto do país. Você sabe que ali está acontecendo algum problema e consegue até evitar uma situação séria aí do ponto de vista de saúde pública, né? Opa, deixa eu ver aqui. Uma coisa importante, que é o que a Regina perguntou no começo, né? Qual é a expectativa da instrução normativa? Acho que durante o último mês muita gente me perguntou isso aqui. Eu, de fato, né, até conversando com o Jair, a gente não tem uma expectativa, porque é um processo que está lá na Anvisa, né? O Jair até entrou em contato esses dias com a Anvisa, se quiser pode falar um pouco, para tentar saber desse processo. Mas, assim, um prazo claro a gente não tem, até porque o que a gente sabe é que a Anvisa está no meio desse olho do furacão aí com relação a essa questão do coronavírus, né? Está ali junto com o Ministério da Saúde, então devem ter muitas coisas lá dentro da Anvisa que estão com bastante urgência, né? Mas, por outro lado, também, a gente viu recentemente que a Anvisa deliberou sobre outro assunto, que é a RDC 304, né, aquela de transporte e armazenagem, né, boas práticas de transporte e armazenagem. Acho que até a Amanda fez uma live esses dias em relação a isso. Ou seja, não está parada, né? A Anvisa não está parada de fato. Então, pode ser que demore 1 ou 2 semanas, pode ser que demore 1 ou 2 meses, eu não consigo ter essa expectativa em relação à regulamentação. E tem uma outra dúvida também, que aí o doutor Renato talvez consiga dizer para a gente. A Anvisa pode deliberar sobre esse assunto tendo apenas 2 diretores, doutor Renato? Ou precisa ter mais um? Bom, a Anvisa tem, inclusive, instrumentos para deliberar só com o diretor. Isso aí pode do uso ad referendo, então o presidente pode deliberar. Eu dou sempre um exemplo, não sei se vocês lembram, na época da crise aérea brasileira, a ANAC estava sem quórum, e o Marcelo Guaraniz, hoje, que é inclusive o secretário executivo do Ministério da Economia, decidiu muita coisa em ad referendo, só que isso depois precisa ser convalidado por uma diretoria colegiada no momento em que ela se reativar. Mas a Anvisa hoje não passa por isso, né? Então a Anvisa já está com o quórum completo, foi nomeado diretores substitutos anteontem, então não temos grandes problemas em relação a isso. E pode liberar, tendo de call, pode liberar. E se quiser liberar também com um só, pode também. Acho que não é um assunto para isso, mas pode. Assim, com base na sua experiência, você acha que a gente vai demorar muito mais tempo ainda para ter essa instrução normativa agora que está faltando? Ou seja, você acha que no meio dessa questão da Anvisa pode demorar? O que também? Qual a sua percepção aí?
Rodrigo, 2 pontos. Assim, eu acho que a Anvisa realmente tem que ter muito foco no Covid. É uma situação bastante complexa e tem que estar todo o seu esforço para isso. Mas ela está demonstrando que está atuando em outras frentes. Foi exatamente o que você falou. E em relação ao tempo, eu realmente não fico à vontade para falar, porque tem muito pouco tempo que sair de todo esse histórico. Sim, Então, claro. todo o assunto técnico eu fico à vontade. Em relação a prazos, é um pouco mais difícil. Tá, tudo bem. Rodrigo, então Obrigado. você me provocou aí, né, na informação, porque nós ficamos aí umas 2 semanas aí atrás, tentando entrar em contato, né, e eu consegui um contato lá com o pessoal, surpreendentemente me responderam, né, e até agradeço o pessoal ter respondido, porque eu não estou mais em entidade, quer dizer, eu estou uma pessoa física hoje, e eles me responderam muito gentilmente, né, dizendo que estão consolidando as contribuições e que, para breve, vão dar seguimento no processo regulatório. Com uma resposta bem curta sobre a questão da 747, né? Aí, sobre o que você estava conversando com o doutor Renato, a minha percepção é mais ou menos parecida, né? Até havia falado contigo. A 304 foi levada à discussão lá na diretoria colegiada, porque estava numa emergência ali da questão de entrar em vigor a questão da temperatura. Foi isso que eu percebi, né? A minha leitura é essa. E por isso que eu acho que a questão dessas publicações da rastreabilidade, eu acho que ainda deve demorar algum tempo mais ainda, viu? É um feeling, né? É chute, não é baseado em evidência nenhuma. Para mim foi muito claro, a 304 tinha uma emergência ali, que era a entrada em vigor de uma questão que envolve todo o setor, também igual a rastreabilidade, né? Envolve todo o setor, a questão de temperatura, transporte, distribuição, farmácia, etc. E que tem lá um componente bastante crítico em relação à implementação, em relação a sensores e tudo mais, ao tipo de caminhão que vai ser utilizado e tudo mais. Então, isso tinha uma emergência ali regulatória para decidir. Por isso que houve aquela publicação postergando por mais um ano. Sobre a rastreabilidade, realmente eu não tenho aí elementos, mas eu acho que não é uma coisa assim que está ali emergente, né? É emergente pela melhoria do processo de rastreabilidade como um todo, a gente sabe disso, a questão do controle eletrônico será muito melhor para todo mundo, a gente sabe disso, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Mas eu acho que, em função dessa questão do Covid, acho que esse assunto ainda vai ser ainda um pouco postergado. É meu sentimento, meu feeling. Agora... Mas vamos... Opa, desculpa, Jair. Pode continuar. Agora, vou continuar... Vou continuar mandando e-mails, perguntando... Se eles me responderem, seria ótimo, né? Eu acho que a gente tem que levar um pouquinho de análise de risco aí na adivinhação do futuro, né? É claro que Covid deu uma pressão enorme na Anvisa, são várias normas de máscaras, de importação, de medicamento, enfim, que eles têm que estar atualizando praticamente diariamente, com tanto de diferentes materiais importados para o Brasil. Mas se a gente vamos fazer um pouquinho de análise de risco, que é o que geralmente a gente faz nas indústrias, né? Se a gente analisar um pouquinho o histórico e pegar a 304, por exemplo, que foi mexer com o setor de transporte não é fácil, porque é um setor que movimenta 200 bilhões por ano, e o impacto da 304 no transporte é grande, e mesmo assim, apesar do olho do furacão, a Anvisa deu um parecer muito rápido, não voltou atrás, modificou a norma praticamente para um melhor entendimento, e o que foi modificado em relação a requerimento foi pouca coisa, não foi nada extraordinário. Então, se a gente pegar o histórico de 301 e 304 da Anvisa e levar em consideração o que a Anvisa precisa de terminar para ficar em compliance com a lei, não é muita coisa. Porque a análise de risco para definir quais são os medicamentos, ela já colocou as diretrizes.
A parte de transmissão de dados já está testada, e houve agora uma atualização que foi pequena. O Rodrigo até já comentou. Então, eu não vejo muito esforço que falta ainda para se colocar em prática, para se colocar público as normas faltantes. Eu acredito que não vai ser tão longo assim, não. Passando abril, que vai ser o pico de Covid em São Paulo, que é onde o negócio está pior, a Anvisa vai ter mais um respiro em maio, e eu acredito que vai vir algumas novidades por aí. Essa é uma análise que eu falo levando em consideração históricos de outras normas e do que falta para a rastreabilidade. Mas, enfim, é achismo também, né? Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário antes da gente encerrar? Doutor Renato Porto, não sei se tem algum comentário, Jair? Não, foi. Rodrigo, só para rapidamente, 2 pontos que passou para mim aqui. Eu acho que a Amanda está correta, é sempre bom ficar atento, porque a Anvisa tem uma força de trabalho bem grande. E são coisas, às vezes, que não se contaminam. Então, talvez a equipe que está cuidando lá das normas de produtos para a saúde, para dar vazão a tudo que precisa ser dado, talvez não se contamine com a rastreabilidade. Eu acho que é importante levar também em consideração, vocês, todos nós, isso é feeling também, que o mundo será outro depois do Covid. Então, nós estamos falando de setores que vão ter consequências. Tudo bem, o setor farma fala muito, está aí vivendo os seus dias, mas isso, como vocês veem, isso impacta em tudo, impacta em TI, impacta, bom, nós vamos ter disponibilidade de empresas de TI para fazer isso com tudo que vai vir depois do Covid, porque as empresas estão fazendo hoje tudo meio que no afogadilho, e depois vai se organizar toda a estrutura que virou depois do Covid. Então, acho que é importante levar em consideração isso. Um ponto também que eu acho muito importante na rastreabilidade, as pessoas olham isso sempre como um controle. E muitas vezes, Rodrigo, eu dizia isso lá atrás, parece que a gente quer controlar a venda de medicamento. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa dizer muito claramente que usar racionalmente um medicamento não é vender menos, controlar a venda. Pelo contrário, é a gente vender certo no momento certo para aquelas pessoas. Então, assim, esse sistema pode também fazer frente a uma fala que a Anvisa sempre diz e que pode ser vender mais, para que as pessoas não tenham problemas mais graves com diabetes, não tenham um custo de saúde lá na frente muito maior. Então, será que a gente está atendendo todos os diabéticos ou todas as pessoas que precisam de medicamentos para diabetes no Brasil? Talvez não. E esses sistemas podem dar esse tipo de dado, porque o tamanho do país, os estudos que são feitos por trás, nós temos uma ideia de quantos pacientes precisam. E se eu tiver, de fato, os dados de consumo, eu consigo dizer, parece que essas coisas não batem, parece que essas coisas precisam ser transformadas. Então, é um pouco disso, acho que é sempre importante a gente dizer isso na etapa técnica. E muito obrigado pelo convite aí, mais uma vez, para tentar ajudar a todos. Deixa eu só rapidinho, Rodrigo, só pegar o gancho do Renato. Eu faço parte do comitê de plano de governo aqui de Campinas para a prefeitura do ano que vem. E um dos levantamentos que a gente fez no setor de saúde pública foi vencimento de medicamentos. E aí eu comentei sobre a rastreabilidade, né, a legislação de rastreabilidade, etc. e tal. E assim, foi unânime, tipo, nossa, então a gente nem precisa desenvolver nenhum sistema que a gente já vai conseguir controlar estoque, sabendo a quantidade de pessoas diabéticas na região, a gente sabe exatamente compra, quando tem que fazer licitação, e aí resolve todos os problemas. Eu falei assim, calma, que realmente vai facilitar a resolução de problemas no setor público, mas é até 2022 que a gente tem para implementar isso daí. Então, após o Covid, vai existir, sim, uma modificação na saúde pública do Brasil, e eu vejo a rastreabilidade contribuindo muito em relação ao uso racional de medicamentos e melhor distribuição de recursos para medicamentos e toda essa melhora na saúde pública aí que eu acho que vai ter que vir depois do Covid. Amanda, só complementando,
E aí o pessoal, Rodrigo, TI e quem está do lado de fora já tem que começar a pensar nisso. A gente precisa, o mundo é muito rápido hoje em dia, não é mais aquela coisa preta e branca, tudo colorido, a gente tem que pensar muita coisa ao mesmo tempo. E uma das perguntas que foi feita nesse processo, e eu me fazia, é como a Anvisa vai dar acesso a essa base de dados? Porque isso é muito importante. Essa sua fala, Amanda, casa muito bem com isso. Ou seja, se eu tenho todo esse sistema e Campinas quer usar dos dados para fazer frente às suas necessidades, para que ela vai desenvolver um novo sistema para ler os dados da região inteira? Eu já tenho esse dado. Então, talvez para ela, sim, seja uma solução. E eu vou simplesmente plugar, fazer interoperabilidade entre sistemas, para que o sistema de Campinas diga, ó, subiu o alerta, tem gente consumindo demais. Ou não, subiu o consumo e eu não tenho estoque, preciso comprar, manda para o meu licitação. Ou seja, isso tudo se conecta. Então, você está muito correta. E a pergunta é, como é que nós vamos dar acesso a esses sistemas? Como é que eu dou acesso? A Anvisa é muito pouco questionada em relação a isso. Eu tenho uma base de dados de bula, e eu lembro, às vezes, de alunos de universidades que falam assim, Renato, como é que você me dá acesso a toda essa base de dados que eu quero ler algumas coisas dessas bulas? Muito difícil. E a Anvisa precisa começar a pensar nisso também, porque esse sistema vai provocar muito isso, porque ela vai ser detentora de uma cadeia ou de informações de uma cadeia quase inteira, né? Você não pode não ter o dado do consumidor, CPF e tal, porque pode proteger, a lei de proteção de dados está aí para isso, mas eu vou ter dados agregados muito importantes para uma região, e isso facilita muito a gestão. É por isso, muitas vezes, que as nossas gestões, e aí não vão entrar no aspecto deletério, mas no aspecto da falta de capacidade mesmo. Eu tomo decisão sem ter todos os dados, e aí os riscos são maiores, riscos de jogar fora medicamento, Justamente. riscos de perder controle de estoque, riscos de aumentar o custo, e quem paga isso no final, como essa frase ficou comum agora, a Margaret Thatcher, né? Não existe dinheiro público, né? O dinheiro não é nosso, o dinheiro é privado, é de cada um que gera renda. Eu vou me segurar para falar mais de política, porque eu gosto muito desse ponto também, política pública, de saúde pública. Mas vamos voltar aí para a rastreabilidade. Pessoal, vamos encerrar. Muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Queria agradecer principalmente o Jair e o Dr. Renato, que contribuíram bastante com a discussão. Depois eu mando para vocês um link com essa gravação. Tiveram algumas pessoas que não conseguiram entrar. Tá? E espero que eu vou pensar em uma forma da gente manter isso aqui de maneira mais recorrente e conseguir contribuir com a implementação. Tá bom? Falou, Rodrigo. Obrigado a todos vocês. Uma boa tarde, gente. Obrigado, doutor Renato. Valeu aí pelo revê-lo depois de tanto tempo, né? Encontrá-lo novamente. Um abraço a todos, gente. Prazer a todos aí. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jair. Abraço a todos. Valeu.